Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Nosso vídeo de hoje promete. Temos aqui uma análise sobre um acontecimento que vamos entender aí quais são as suas implicações. Vamos falar sobre o vazamento de dados sigilosos de um banco suíço, o Credit Suisse. E aí, vamos entender quais são as implicações. Nós, durante muito tempo aqui no Brasil, ouvimos o Nove Dedos, o PT e toda a esquerdalha falar sobre como eles são preocupados com os pobres e como suas políticas são voltadas basicamente para atender às necessidades dos pobres. Mas será que isso é de fato verdadeiro? Nada melhor nada melhor do que a gente fazer um escrutínio aí justamente dos fatos. E aí você já sabe, né? Quando a gente traz informações, quando tem fatos, os fatos naturalmente, como sempre, derrubam as narrativas. Vamos entender o que é o Credit Suisse. Vamos entender aonde as pontas se juntam do Credit Suisse, de um banco grandioso, né, multibilionário como esse, e como ele chega na ponta aqui com a esquerda, com o PT e com o Nove Dedos. É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Eu quero te convidar para você entender um pouco o que é o Credit Suisse. Para isso, eu vou compartilhar com você aqui a nossa tela para que você possa entender um pouco. Está aqui, ó. Aqui, essa é a página oficial do Credit Suisse. Você está vendo aí, aqui em cima, né? E aqui diz, ó, o Credit Suisse foi fundado em Zurique, na Suíça, em 1856, com operações em 50 países e 46.840 empregados de mais de 170 países. É realmente uma grande estrutura. Eles falam aqui sobre essa história e chamam de história de sucesso no Brasil, e aí eles falam um pouco mais sobre esse assunto. Agora, o que tem a ver o Credit Suisse nessa análise que nós vamos fazer hoje? Bem, eu quero trazer aqui como alguns veículos da nossa imprensa trataram esse assunto. Está aqui, ó, Poder 360 diz, ó, Credit Suisse manteve contas de criminosos, diz investigação. Segundo o maior banco da Suíça, o Credit Suisse manteve bilhões de dólares em contas de clientes envolvidos com corrupção, veja só, tortura, diz aqui, e tráfico de drogas. É o que aponta a investigação jornalística que foi feita aí. Mas não foi só o Poder 360, vários outros veículos, né? Aqui, a Isto é Dinheiro, publicou: Credit Suisse aceitou corruptos e criminosos como clientes, indicam dados vazados. A CNN também deu destaque a esse assunto, dizendo: Credit Suisse aceitou contas de criminosos, revela vazamento. O banco, naturalmente, nega. Mas aí você deve estar se perguntando nesse momento: sim, mas o que é que tem a ver todas essas informações que você está falando, Adalex, né, do vazamento desses dados e tal? Em qual momento, em qual página é que há um entrelaçamento das informações com a esquerda e com essas políticas comunistas, socialistas? Vamos lá, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Eu vou novamente compartilhar com você aqui a tela do meu computador e a gente vai sair do Brasil e vai para um site europeu, que é o site Euronews. E aqui o site diz: Credit Suisse manteve contas de criminosos secretas durante décadas. Há algumas informações aqui que são extremamente importantes que os sites brasileiros omitiram, né? Por alguma razão, fizeram questão de não destacar. Mas nada resiste a um escrutínio jornalístico para a gente chegar e fazer a ligadura aí, né? Ligar essas informações. Vamos lá. Diz aqui a página: é o mais recente abalo do sistema bancário mundial e no epicentro da polêmica, dessa vez, está o Credit Suisse. Uma fuga de informação, ou seja, dados que foram vazados, revela que a instituição financeira aceitou, veja só, e manteve secretas durante décadas,
contas bancárias de ditadores, políticos corruptos, traficantes de drogas, torturadores e outros criminosos. Que coisa, hein? Você vê que os nossos sites locais não trouxeram com tanta riqueza de detalhes essas informações, mas o Euronews deixou claro. Diz aqui, entre 1940 e 2010, 18 mil contas bancárias duvidosas, 30 mil clientes, indivíduos e empresas, quase 100 mil milhões de euros depositados. 100 mil milhões de euros, diz aqui a matéria, né? São mais de 100 mil milhões de euros no Banco Suíço. Eu tinha visto aqui uma outra matéria falando sobre valores. Ele diz aqui... bem, enfim, né? Mas é um valor realmente que assusta, né? É um valor realmente gigantesco nessa referência que é feita aqui ao Credit Suisse. E vocês devem se lembrar, se não se lembram, eu vou trazer aqui à memória uma frase recente do Nove Dedos, em que ele dizia, o Lula, né, dizia que os banqueiros deviam ajoelhar-se aos seus pés e deveriam vir de joelhos ali para apoiar a sua candidatura e o seu retorno. E ele deixa muito bem claro a razão disso. De fato, os bancos lucraram muito durante a época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, onde é que as coisas não se encaixam? É simples. Todo o discurso, toda a narrativa da esquerda é sempre defendendo pobres, negros, as classes minoritárias, né? Os gays, enfim, os índios, essa coisa toda. Mas toda vez que você pega as narrativas e compara com os fatos, com os dados, essas narrativas simplesmente caem ao chão. Mais uma vez, fica evidente a ligação que tem desses grandes multimilionários justamente com ditadores, com políticos corruptos e coisas do gênero. Por isso que as coisas começam a clarear um pouco mais se a gente trouxer aqui uma informação, e vou relembrar mais uma vez aqui aos amigos, deixe-me trazer mais uma vez aqui a tela do meu computador, para relembrar a vocês essa informação aqui. Ah, rapaz, olha só que coisa. Roberta Luquessinger, que se diz socialista e é filiada do PCdoB, deu ao petista dinheiro, anel de diamantes e objetos de grife após bloqueio de bens pelo juiz Moro. Quem é a herdeira de ex-banqueiro suíço que deu 500 mil a Lula? Está aqui, ó. Olha ela aí. Está vendo? Ela fez uma doação de 500 mil reais entre bolsa de grife, mala, um vestido, um anel de diamantes, um relógio, um Rolex, que, segundo ela, foi dado pela avó, pelo avô, e mais 28 mil francos suíços. E aí causou todo um reboliço e tal. Mas curioso que não demorou muito para que a própria imprensa trouxesse mais informações sobre essa generosa senhora. E diz aqui, ó, o Estadão, publicado no dia seguinte, portanto, 18 de agosto de 2017, diz: socialite que prometeu doação para Lula não paga nem condomínio. Roberta Luquessinger, neta de um ex-acionista do Banco Credit Suisse, anunciou 500 mil para o ex-presidente. Olha o Banco Credit Suisse aqui. E a neta desse banqueiro, desse ex-acionista do banco, né, dando ali um pequeno presente para o Nove Dedos, né? Por que será que há tanta essa coisa tão afável entre banqueiros e políticos com viés de ditadores, com a esquerda, com corrupção? E aí as coisas começam a se encaixar um pouco mais, né, quando a gente vê esse tipo de ação. Mas não para por aí. Como se não bastasse, esse pessoal sempre encontra algum jeito de chegar e atacar alguém. Eles falam que querem paz e amor, que pregam sempre a paz e que respeitam a diversidade, desde quando a diversidade seja aquilo que eles pregam.
e você não pode pensar diferente deles. Você quer a prova? Vou te mostrar aqui mais uma vez a prova. Acompanhe comigo. Também uma outra matéria, olha só, o Diário, alguns colocam nesse C aí um outro nome, Diário do C do Mundo, né, do centro do mundo. E aqui a matéria, que é do dia 17 de julho de 2018, traz novamente quem? Roberta Luquesinger, pré-candidata do PT agora, não é mais do PCdoB. Agora ela se filiou ao PT e é pré-candidata do PT e diz, olha, narra a agressão de bolsonarista e a reação dela diz aqui, joguei uma taça de champanhe e tal. Gente, é sempre assim. É sempre desse jeito, não tem novidades. Na página 3, todos esses personagens acabam se encontrando no mesmo lugar, comendo as mesmas comidas, tendo a mesma qualidade de vida. Durante muito tempo, essa pseudo-briga fantasiosa, teatral, criada entre uma ala da esquerda, que era o PCdoB, que eles chamam de um pouco mais moderada, com o PT, um pouquinho mais radical, e com seus vários penduricalhos, PCdoB, PSD, PSOL e por aí vai, né? Todos eles são vários tons de vermelho, vários tons de comunista. E cada vez mais as coisas vão ficando claras para a gente. Quando você sai da bolha, você começa a entender como é que as coisas funcionam. E o que acontece é que, no fundo, todos eles falam a mesma língua e querem sempre destruir os diferentes com o discurso de que respeitam a diversidade. Ao sair da bolha, muita coisa começa a ganhar sentido e a gente começa a entender. Nada melhor do que furar a bolha e sair. Eu te espero no próximo vídeo e quero recomendar a você que, por favor, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Você sabe como é que funciona essas ferramentas todas e a plataforma que é o YouTube trabalha com essa linguagem, com essa moeda. Por gentileza, se você julgar interessante, nos ajude nesse processo. Grande abraço e até o próximo vídeo.